Oi, pessoal, aqui é a Laura que está falando. E aí, como que vocês estão? Bom, hoje o papo é sobre alguém que sabe muito bem o que é cair e levantar. E sim, eu vou falar sobre a última temporada, né, que saiu, que é a segunda temporada da nova série do Demolidor Renascido, porque que ela entregou tudo o que a gente queria. Eu já adianto pra vocês que eu amei essa temporada e eu tô amando, né, na verdade, essa volta do Demolidor. Tem uma coisa que a gente sempre comenta aqui no podcast, é como que a fórmula de Hollywood cansou, né? Aquele monte de efeito especial, famoso CGI e piadinhas a cada 5 minutos, principalmente, que já deu o que tinha que dar. E é exatamente por isso que essa temporada de Demolidor foi tão boa, na minha opinião, porque ela vai contra tudo isso. Então, o clima de Hell's Kitchen continua o mesmo, continua sombrio, continua cru e continua realista. E as lutas, elas não parecem coreografias perfeitas de videogame, igual eu sinto que é nos filmes da Marvel. Você sente o peso de cada soco que o Matt Murdock leva, o cansaço dos personagens, o sangue de verdade, porque, meu Deus, como tem sangue rolando nessa temporada. E como sempre, né, os dois personagens principais, eles são o grande forte dessa temporada, eles continuam sendo, na minha opinião, que é o Matt Murdock, o Demolidor, e o Rei do Crime, que eu já vou falar um pouquinho sobre ele, mas falando sobre o Matt Murdock, ele não é aquele herói perfeito e inabalável. Ele tá quebrado e ele fica toda hora questionando a própria fé, a sua justiça e os seus limites, principalmente, né? Então, a dinâmica dele com os vilões da série, que não são apenas monstros espaciais querendo destruir o mundo, que é isso que eu acho muito legal em Demolidor, porque ele traz um pouco mais pra nossa realidade aqui, né? Porque eles são pessoas reais e corruptas, principalmente corruptas, né? Que controlam o sistema ali em Nova York. Então, deixa tudo muito mais interessante e maduro. Eu gosto muito desse personagem da Marvel. Acho que acabou virando um dos meus preferidos. Eu já gostava dele quando eu li as HQs, né? Mas eu acho que depois que ele entrou pro universo, né, da Marvel nos filmes e na série, principalmente na série antiga dele, eu gostei muito mais ainda desse personagem. E não dá pra falar de um roteiro maduro sem falar do Rei do Crime, né? Que eu acho que ele é a briga entre os dois é muito ponto alto dessa última temporada, né? Na outra temporada também, mas nessa mais ainda. E, gente, o Wilson Fisk, nessa última temporada, ele tá assustadoramente real. É muito incrível tudo que o ator tá fazendo, né? No personagem do Rei do Crime. E muita gente na internet começou a comparar a trajetória dele com o Donald Trump na política norte-americana. E eu, particularmente, acho que esse personagem, na verdade, acho que a vibe do Rei do Crime nessa segunda temporada foi muito uma crítica, ou foi muito pra cutucar o Donald Trump, sabe? O atual presidente dos Estados Unidos, e o jeito que ele tá levando, né, a política lá nos Estados Unidos. É claro que o Rei do Crime, ele faz tudo isso somente em Nova York, porque ele é o governador de Nova York até então. É prefeito, né, de Nova York, na verdade. E a comparação faz todo sentido, porque o Fisk agora usa o poder político e o microfone para criar uma narrativa de cidade sob ataque, elegendo os vigilantes, né, que é o Demolidor e outros que protegem a cidade, como os grandes inimigos públicos, o grande inimigo do povo de Nova York. Então ele começa uma verdadeira caça às bruxas, perseguindo não só o Demolidor, mas qualquer cidadão comum que apoie ou defenda as ações dele. É aquela velha tática de criar um inimigo comum para controlar a massa e conseguir o poder em cima disso. Ele não é mais só um gangster de terno, né? Agora ele é um político manipulador que sabe usar o sistema a seu favor. Então ele usa tudo que tem a favor dele, inclusive a polícia, inclusive outros políticos, né? Que ele consegue ameaçar, ele consegue tudo ele consegue, tanto que no começo tudo dá errado, né? Pro Demolidor, pra depois no final conseguir fazer com que dê certo, porque infelizmente todo o poder tá do lado do Rei do Crime, né? E acaba que o povo, eles não têm muita opção, eles não conseguem fazer muita coisa. E o Matt Murdock também, ele tá escondido, então ele não consegue fazer muita coisa pro povo, né? Ele tenta ao máximo dele, mas ele consegue expor todas as coisas que o Rei do Crime fez. Então, na minha opinião, foi uma última temporada, né? Com certeza vai ter mais uma, mas foi uma última temporada muito, muito boa. Foi sensacional. Ele foge completamente daquela formulazinha básica da Marvel. Então, ele tem muito mais política, ele tem muito mais essa questão do Matt Murdock ser o advogado, né? Muitas coisas se passam no tribunal, então é muito legal.
Bom, e algumas curiosidades, né, dos bastidores para fechar esse último bloco é que o plano sequência, né, a série ela manteve a tradição e trouxe mais uma cena de luta espetacular em plano sequência, que é aquela cena longa, né, sem cortes, onde foram dias de ensaio com os dublês para sair perfeito e dar aquela sensação de que tava de desespero, de que tava tudo acontecendo, né, em tempo real e sem corte nenhum. Então você fica desesperado do começo até o fim daquela luta. A gente tem também a fotografia urbana nessa temporada, que na primeira temporada eles já estavam colocando bastante, né, a fotografia urbana de Nova York. Eles colocavam várias filmagens do povo na rua mesmo. A gente consegue reparar que as cores, elas mudaram. Então a paleta de cores dessa temporada usa muito contraste de luz e sombra e tons amarelados e vermelhos, né, bem marcados nas cenas noturnas principalmente. Lembrando muito a estética dos quadrinhos clássicos do Frank Miller lá dos anos 80. Então quem ama fotografia vai gostar muito dessa temporada, porque vai gostar muito desses detalhes. E por último, são que os cenários deles são reais. Então grande parte das gravações voltou a acontecer nas ruas de Nova York, né, durante a madrugada, justamente para capturar a textura e a névoa real da cidade, né, evitando ao máximo o uso de telas verdes, porque é muito essa vibe dessa temporada. É essa questão de ser mais, assim, uma cidade com névoa. É bem Nova York mesmo, como a gente tá acostumado a ver, né, em alguns filmes clássicos que se passam lá. Então, pra mim, essa temporada provou que quando você foca em bons personagens e uma história madura, o público, ele abraça. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa última temporada, se vocês assistiram, e se caso você nunca assistiu Demolidor, você tá maluco de não assistir, porque é muito, muito boa essa última temporada. Inclusive, eu e o Kenji, a gente tá tentando muito convencer a Juliane a assistir, porque é muito bom, muito bom. Principalmente a Gil, que gosta, né, de tribunal, essas coisas assim. Então conta aqui pra gente o que você achou, ou lá no nosso Instagram, @salaprecisapodcast. Por hoje é só. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo e até o próximo Expresso. Tchau, tchau.